Prevenção e análise de acidentes de trabalho é o tema de uma aula para magistrados, novos magistrados do trabalho, aqui no TRT de Minas Gerais. A auditora fiscal do trabalho, Ivone Corgozinho Baumecker, veio à escola para falar aos juízes sobre o tema. Ivone, os estudos sobre a investigação dos acidentes de trabalho, eles podem ajudar a Justiça do Trabalho na apreciação das causas que chegam aqui? Com certeza. Os acidentes de trabalho, eles têm fatores múltiplos. Todos eles são multifatoriais. Mas alguns acontecem em todos. Por exemplo, o acidente de trabalho sempre tem alguma coisa a ver com o fator tempo, né? Pressão por produção, excesso de jornada, pagamento por produtividade, essas coisas estão sempre presentes nos acidentes de trabalho. E se a gente não tiver uma forma estruturada de conhecer e representar esses acidentes, pode acontecer desses fatores, que são os mais importantes, passar despercebido. Então, um acidente, um trabalhador cai de uma obra, por exemplo, porque tem um vão de elevador sem proteção. A falta de proteção do vão de elevador é um problema, mas normalmente não é o único. Pode procurar que tem mais coisas, não é? Obra atrasada, dificuldades de recebimento. E quando a gente vai construindo os cenários dos acidentes, a gente vai tendo muito mais facilidade de compreendê-los e de preveni-los. Qual que é a diferença entre prevenção e proteção no ambiente de trabalho? A gente vai chamar o acidente hoje com muito mais frequência de evento indesejável, porque nós não gostamos muito da palavra acidente, porque ela parece que é fortuito, é inesperado. E o acidente, a maioria deles não é fortuito e inesperado, ele é construído ao longo do tempo, né? E aí a gente chama de prevenção o que evita o evento e chama de proteção o que, após o ocorrido evento, reduz as consequências. Então, por exemplo, o freio ABS, ele é prevenção, porque ele evita que o carro bata, evita o evento indesejável. O airbag, ele é proteção, porque depois que o carro bater, ele reduz as consequências. Os equipamentos de proteção individual, como o próprio nome diz, proteção individual, todos eles são do lado da proteção e não do lado da prevenção. Um cinto de segurança não impede que o trabalhador caia. Ao trabalhador cair, impede que ele chegue ao chão e se machuque. Agora, isso tem uma consequência, que é a consequência da hierarquia. Eu não posso pensar na proteção antes de pensar na prevenção. Eu sempre tenho que pensar primeiro em evitar o evento e depois em minorar as consequências. É como, por exemplo, um caso de infarto. Eu tenho que orientar a pessoa a manter a pressão baixa, a não ser sedentário, a isso, a aquilo. Mas se o infarto acontecer, tem que chamar o SAMU rápido. Então, mas eu não posso inverter, eu não posso falar com o paciente assim, tudo bem, você tem um infarto que eu vou chamar o SAMU rápido. Isso está errado. Mas por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque o Brasil tem a doença da proteção, a doença do equipamento de proteção individual. Todo mundo acha que resolve o problema fornecendo bota, capacete, cinto de segurança. Isso não é verdade. E não tem a cultura da prevenção? Não tem a cultura da prevenção, só tem a cultura do fazer depois do leite derramado. Quais as medidas de controle do processo produtivo devem ser observadas para identificar as situações que possam gerar acidentes? A gente fala hoje que toda empresa tem que ter uma gestão de segurança. A gestão de segurança tem palavras-chave, que são antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de risco. Antecipação significa, quando uma empresa vai iniciar um processo, ela já tem que pensar em quais os problemas antes de se instalar, para depois que instalar, não descobrir que não tem como resolver alguma questão. Por exemplo, um prédio que é todo de vidro por fora, todo de vidro a fachada, né? Se quando ele é concebido, alguém não pensa que alguém vai ter que limpar aquele vidro pelo lado de fora e deixa um andaime adequado, um sistema adequado, provavelmente vai ter gente pendurado lá em corda ou do lado de fora da janela, porque alguém vai limpar o vidro e, se alguém não pensou antes, vai limpar de forma perigosa. Isso a gente chama de antecipação. E as outras fases são fazer uma avaliação dos problemas, reconhecer, relatar casos. A gente fala, segurança só se faz de baixo para cima. Então, é reportar eventos, conversar, dizer o que acontece, para que tudo possa ser, de alguma forma, conhecido.
E depois de conhecido, que é a fase do reconhecimento, avaliado para que eu tenha prioridade. O que é mais importante? Eu provavelmente não vou conseguir resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Mas se eu tiver prioridade, eu posso resolver os mais graves. E depois agir, atuar para resolver, respeitando a hierarquia de controle. Nada de começar com a proteção antes da prevenção. O que são os quase acidentes? Quase acidentes são acidentes que ocorreram, mas que a vítima escapou. Nós também temos o que a gente chama de circunstância indesejada, que é o que não aconteceu ainda. Por exemplo, um talude instável de uma mineração que não caiu, ele já é um problema. Agora, pode ter o talude instável de uma mineração que caiu e o trabalhador saiu. Ninguém machucou, mas o acidente aconteceu. Esse que a gente chama de quase acidente. Porque o acidente, além do cair, a pessoa ainda estava debaixo. Então, nós temos 3 tipos de evento. O que a parede de terra cai e cai em cima da pessoa, o que a parede de terra cai e a pessoa sai, e que a parede de terra já está mostrando que vai cair. Na verdade, a prevenção melhor que eu possa fazer é não esperar nem que ela caia e a pessoa saia, mas atue já na fase na qual ela já demonstra que vai cair. Nessa fase que é chamada de quase acidente? Então? Na fase anterior ao acidente. Uma forma de detectar o quase acidente. De detectar. Você não pode esperar o acidente para agir, né? Como, por exemplo, a nossa descida da Betânia aqui em Belo Horizonte, né? Não sei se só Belo Horizontino vai vir, né? Nós temos 5 quilômetros do anel rodoviário aqui, que é crônica de morte anunciada, né? Então, lá está tendo acidentes, quase acidentes e circunstâncias indesejadas o dia inteiro. Como ninguém age, a armadilha está lá montada. O que é essa alegação comum de risco causado pela vítima? Essa é a alegação mais frequente que existe, né? Porque o acidente que teve vítima tem vítima. Esse já é a primeira coisa, né? E achar que ela causou o acidente é muito fácil, porque ela agiu, né? Tanto é que o acidente aconteceu. O que acontece, na verdade, é que em que circunstâncias foi possibilitado a ela agir? Em condições seguras ou em condições perigosas? Se já foi em condições perigosas, o que falar de responsabilidade da vítima? A pessoa não trabalha como quer, ela trabalha como se determina que ela trabalhe. O processo de trabalho é um processo subordinado, o poder discricionário está na mão do empregador. O que o trabalhador tem que fazer mesmo é dar conta do resultado, isso ele tem que fazer. E muitas vezes, para ele dar conta do resultado, ele tem que fazer coisas perigosas. Mas ele só tem jeito de fazer o resultado se ele fizer coisas perigosas. Então, essa alegação de culpa exclusiva da vítima é, para mim, de tudo uma maldade. Até porque, qual poder o indivíduo teria de resolver o problema? Um trabalhador põe a mão numa zona de operação de uma máquina sem proteção e perde a mão. Mas porque a culpa é dele, porque ele pôs a mão lá. Mas qual que era o poder dele de ter comprado outra máquina, de ter protegido a máquina? Com que dinheiro ele ia fazer isso? Então, ele é subordinado, é do fundamento do direito do trabalho. Eu nunca vi, eu tenho 29 anos de Ministério do Trabalho, eu nunca vi um acidente no qual eu concluísse, na minha análise, por culpa exclusiva da vítima. Nunca vi. Ivone, muito obrigada pela sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você.